Olá, bem-vindo ao canal Território Escolar. A gente queria propor hoje algumas conexões entre duas palavras bastante importantes: educação e democracia. Eu acho muito estimulante pensar conexões entre democracia e educação, escutando alguns filósofos que tratam do tema democracia, né? Particularmente tem uma filósofa que é a Marilena Chaui, brasileira, né? Ela nos esclarece sobre o que é a democracia. Ela é uma filósofa política e esse é um tema dela, de preferência dela, né? Eu digo isso no sentido de que quem desejar estabelecer melhor essa conexão precisa providenciar fontes também para entender melhor o que é que entende como democracia, né? Então a gente queria encaminhar para fazer 3 afirmações curtas sobre democracia, né? A primeira é assim, ó: democracia é um regime, é uma forma de vida, de criação e manutenção de direitos. Então, eu queria pensar como isso é produtivo para pensar a escola. A escola é um lugar também onde, desde criança até jovem, o sujeito então vai aprendendo a olhar o mundo como um lugar de criação e ampliação de direitos, né? Antes que alguém diga, mas é só direitos, não tem deveres. Não, sempre que se avança a ideia de direitos, vem colado nela a ideia de que nós temos deveres e obrigações no sentido de que esses direitos se cumpram, né? Mas eu queria dar o acento, que é o acento da palavra democracia, desde que essa palavra foi inventada e aperfeiçoada da Revolução Francesa para diante, que é a ideia de viver num regime que cria, mantém e amplia os direitos que as pessoas têm. Eu gostaria de dizer que assim, ó, acho que deve ser projeto de vida de cada um viver num mundo cujos direitos estejam em constante ampliação, né? E não em redução, digamos, em encolhimento, né? Então essa é a primeira conexão importante. A segunda conexão é a seguinte: a democracia, nessa conexão com a educação, ela assume que o conflito, a divergência de opiniões, a divergência de pontos de vista, o fato de que um quer uma coisa e outro quer outra coisa, não é ruim, é próprio da vida humana e da vida em sociedade. Então, o que acontece é que a democracia, a forma de viver democraticamente, ela assume que isso é assim. Isso é assim e a gente tem que resolver isso, digamos assim, lidando com isso. E não querendo eliminar o conflito. A forma de uma ditadura que é assim, não, nós não gostamos de conflito, então as pessoas que pensam diferente vão para a cadeia, as outras vão para fora do país, as outras nós matamos. Não, a democracia, na sua conexão com a educação, é olhar uma escola, olhar uma sala de aula e perceber, sim, aqui tem conflitos. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, uns aprendem mais rapidamente, outros aprendem mais vagarosamente, uns querem discutir mais um tema, outros querem discutir mais outro. Então, a segunda característica da democracia para pensar a educação é que ela assume que o conflito faz parte da vida humana. Ele não é uma coisa assim que nós possamos eliminar assim. Então não é assim, olha, deu briga, deu conflito, vamos eliminar as pessoas ou o conflito. Não, nós vamos dar um jeito de viver com este, digamos assim, com este barulho, né? E a terceira marca, a terceira afirmação sobre democracia que é boa para pensar a educação, é a afirmação que diz que todo o poder ele vem desse grupo de indivíduos que a gente geralmente chama de povo, né? O grupo de pessoas que normalmente mora num certo lugar, num certo território, né? Fala uma mesma língua, mas pode variar um pouco também. Se pensar isso para a escola, tem uma coisa muito legal de pensar que é: como é que nós vamos criar e ampliar direitos, que é a primeira coisa que eu comentei. Como é que nós vamos tratar de considerar o conflito como algo que faz parte da vida. E como é que nós vamos fazer essas duas coisas? Nós vamos fazer isso levando em conta as pessoas que habitam esse lugar, que aliás é o nome do nosso canal, que é Território Escolar. Assim, ó, quer dizer, as pessoas que estão ali, elas têm que ser chamadas a decidir as coisas. Cara, alguém poderá pensar assim, ó, não, mas então elas vão poder mudar a legislação educacional. Não é isso. Nós temos um conjunto de coisas acordadas na sociedade
que não poderão ser modificadas por aquele coletivo, assim, uma sala de aula de alunos não poderá decidir assim, ó, matemática nós não aprenderemos mais, porque nós não gostamos, não pode. Agora, se esse coletivo de pessoas disser que não gosta de matemática, nós temos que dar a eles a possibilidade de negociar. Esse conflito tem que ser negociado, ele tem que ser acolhido e negociado. Como isso vai ser feito, varia amplamente, né? Então, o que eu penso é que a conexão, essa junção, pensar educação e pensar democracia, ela é muito produtiva, ela é muito boa para pensar os processos educacionais. E finalizo aqui assim, resumindo, né, sumariando os 3 pontos, né, é botar os pés na escola e pensar assim, ó, esse aqui é um lugar que é democrático, em que eu vou aprender a viver numa democracia. E tem 3 coisas, então, que nós vamos tentar praticar aqui, com as limitações que podem existir. Nós vamos tratar de ampliar, manter e criar direitos. Nós vamos tratar de considerar sempre que o conflito faz parte da vida humana. Então nós vamos negociar maneiras de mediar o conflito, né? Pode ser conflito de raça, de opinião, qualquer outro. Nós não vamos considerar ruim o conflito, nós vamos incorporá-lo. Pode dar trabalho, mas nós vamos considerar. Nós não somos uma sociedade de abelhas, cupins e formigas, entende? Que todo mundo cumpre a sua tarefa e não tem conflito. Não, nós somos uma sociedade que cada um tem projetos individuais de vida e tem o projeto social, e nós temos que negociar, né? E em terceiro lugar, nós vamos considerar que esse grupo todo que habita o território escolar, né, ele é capaz de tomar algumas decisões, ele tem que ser consultado. Ele não pode só sofrer os efeitos, entende, daquilo que foi decidido em outros lugares. Eu acho que essas 3 possibilidades de pensar a democracia, elas são muito boas para a gente pensar processos educacionais, né?